É oficial. A EDM já tem um aplicativo móvel. Agora, podes comprar energia de forma rápida e segura no conforto da tua casa. Baixa a app EDM no teu telemóvel. Seleciona Credelec, comprar energia. Introduza o número do contador, o valor. Confirma os dados, faça o pagamento e recebe imediatamente o código da recarga. Comprar energia nunca foi tão fácil. Através da app EDM, também podes consultar histórico de compras, baixar talões de venda, receber informações e contactar a EDM. Agora tens a EDM na palma da tua mão. EDM, iluminando a transformação de Moçambique. Chegou o My Palma, a única seguradora que oferece um aplicativo para gerenciar a sua apólice. Imita um seguro, altere sua cobertura, participe ao sinistro, peça reboque gratuito e rastreie o seu automóvel, tudo isso a partir do seu celular. Com My Palma, tenha o seu seguro nas mãos. Baixe o aplicativo na Play Store ou App Store. Crie a conta, insira o e-mail que consta na apólice, receberá um código de verificação, insira o código recebido, receberá uma mensagem de confirmação, escreva o seu nome completo e crie a senha. Digite o e-mail e senha e já está. Seguro, você vai mais longe. Boa noite e bem-vindo a este jornal. Vamos à atualidade informativa. A diretora executiva do Departamento de Relações Externas e Regulação da Vodacom Moçambique, Lárcia Narce, defende que a construção de uma sociedade digital no país exige investimento contínuo em inclusão, educação tecnológica e adaptação do quadro legal à rápida evolução das tecnologias. Maputo acolheu a 26 de fevereiro mais um evento dedicado a um dos temas mais atuais da agenda nacional, a digitalização, num contexto em que Moçambique apresenta potencial, mas ainda enfrenta desafios ligados à implementação prática das iniciativas tecnológicas. Falando a propósito da iniciativa promovida pela Future Office, Lara Narci, da Vodacom Moçambique, que foi uma das painelistas deste evento, afirmou que a empresa vê com satisfação a parceria estabelecida no projeto, sublinhando que a transformação digital deve ser pensada numa perspectiva de longo prazo, com impacto até 2050. A tecnologia, a inclusão digital são praticamente o nosso DNA. Portanto, temos estado muito perto daquilo que são os objetivos do governo também, nesta altura em que se pensa muito as comunicações no âmbito da comunicação e da transformação digital. Penso que é muito importante pensarmos quais é que são os pilares, o que é preciso alterar, pensar no presente, pensar 2050 parece longe, mas na verdade a transformação é algo que deve começar e leva algum tempo, portanto temos que plantar as sementes agora para daqui a algum tempo termos a sociedade que pertencemos. Segundo Lara Narci, apesar dos avanços tecnológicos ocorrerem a grande velocidade, os instrumentos legais e regulamentares tendem a evoluir mais lentamente, criando desafios tanto para os governos como para os operadores do setor. A vantagem destes debates, a vantagem das oficinas é identificarmos as dificuldades, pensarmos quem é que serão os atores que estão melhor posicionados para trazer estas iniciativas e estas soluções. Foi muito interessante ter as sessões que tivemos hoje que debateram questões como computação em nuvem, centros de dados, que coincidentemente são regulamentos que estão a ser aprovados pelo Governo, portanto penso que há este reconhecimento que de facto é preciso criar condições para que o país possa avançar. Narci entende ainda que o país
precisa acelerar a criação de condições para acompanhar tendências como a computação em nuvem e os centros de dados, áreas que começam já a beneficiar de enquadramento regulatório por parte do governo. Esta gestora aponta igualmente a educação, a literacia digital e a inclusão financeira como fatores determinantes para garantir que Moçambique e o continente africano não fiquem para trás na transição para a economia digital, destacando iniciativas da fundação da empresa que levam a internet e computadores às escolas públicas do ensino secundário. Gestores apontam para a digitalização como fator de competitividade relevante. O setor bancário considera que a transformação digital é um caminho inevitável para o reforço da competitividade econômica em Moçambique. O posicionamento foi defendido em Maputo por gestores bancários durante o debate sobre o futuro digital do país. Consideradas instituições de vanguarda no uso de ferramentas tecnológicas, os bancos apontam a digitalização como um elemento crucial para garantir a liderança e competitividade no setor financeiro. O administrador do United Bank for Africa, ramal de Moçambique, Pedro Maranguene, afirmou que a instituição já se encontra no estágio avançado do processo de digitalização, apostando em soluções tecnológicas capazes de reforçar a segurança, a eficiência operacional e a oferta de produtos financeiros aos clientes. Estamos preparados para poder servir o mercado em soluções financeiras que possam facilitar cada vez mais a digitalização dos produtos e serviços. Temos visto iniciativas bastante interessantes e nós temos apoiado essas iniciativas e estamos dispostos em trazer linhas de financiamento que possam apoiar iniciativas digitais. Segundo este gestor, a criação de um ministério dedicado à transformação digital demonstra o compromisso do governo com a modernização da economia, sendo um passo importante para acelerar a adoção de serviços digitais no país. E olhando para aquilo que é o papel do banco, qual poderá ser o grande fator de aceleração ou que então constrange aquilo que tem sido as operações, as atividades do banco no nosso mercado? Sentimos que ainda há um pequeno fracasso, sentimos que ainda há uma espécie de um pequeno, como é que posso dizer, ainda há aqui barreiras no mercado em termos de digitalização. As nossas empresas ainda não estão muito confiantes na digitalização, mas não temos outra maneira de fazer as coisas a não ser ir digital. Se quisermos ser competitivos, precisamos ser cada vez mais digitais, devemos voltar. Neste contexto, o UBA manifesta interesse em disponibilizar linhas de financiamento destinadas ao apoio de iniciativas tecnológicas e projetos de inovação digital, contribuindo para a modernização do tecido empresarial. Por sua vez, o diretor do Banco Digital do UBA, Cirilo Mackenzie, destacou que o principal desafio continua a ser a massificação destas soluções junto do público, exigindo maior sensibilização e adaptação dos utilizadores às novas ferramentas digitais. Bom, hoje em dia, se formos a notar, toda a nossa vida acontece nas redes sociais. Não necessariamente nos Facebooks, mas todos nós organizamos a nossa vida em conversas. Todos nós temos um grupo de família, um grupo de... Qualquer tipo de grupo, nós sempre temos algum grupo. E se tudo acontece nos grupos, por que os bancos também não podem dar nesses grupos? É desses moldes que a gente traz o Leo, que é uma plataforma que sem ter que sair das plataformas digitais, podemos fazer qualquer tipo de transação. Assim, o banco defende que a cooperação entre o governo, o setor financeiro e as empresas será determinante para consolidar a transformação digital e impulsionar o desenvolvimento econômico de Moçambique. O presidente da República, Daniel Chapo, alerta para fragilidades que ainda persistem na gestão pública e na educação, sublinhando a importância de preparar os jovens para a independência econômica e reforçar a qualidade de ensino, segurança e modernização nas escolas. O presidente da República orientou a cerimônia de abertura do ano letivo 2026 na última sexta-feira na província de Sofala. Durante o seu discurso, Daniel Chapo manifestou preocupação
com a necessidade de transformar a escola em base para o alcance da independência econômica, preparando os jovens para criar oportunidades de emprego e não apenas procurá-las. Durante anos, viemos ensinando as nossas crianças apenas a serem empregados. Isto é, quando crescerem, têm que procurar emprego. O que nós estamos a fazer agora é inverter este cenário. Ensinar a criança que pode também criar emprego para os seus irmãos. Daniel Chapo salientou que o aumento de acesso à educação deve ser acompanhado pela melhoria da qualidade de ensino, apontando que os níveis de aprendizagem ainda exigem atenção e reforço pedagógico em algumas regiões. O acesso deve caminhar lado a lado com a qualidade. Os níveis de aprendizagem desafiam-nos a agir com determinação, inovação e sentido de urgência. Não se trata apenas de garantir que os alunos estejam na escola. Trata-se de assegurar que aprendam, desenvolvam competências e se preparem para participar ativamente na construção do país. Este é um compromisso nacional. O chefe de Estado destacou também a importância da modernização do ensino através das tecnologias digitais, considerando-as essenciais para melhorar a aprendizagem e a gestão das escolas. Não ignoramos, enquanto governo, o fato de a rápida evolução e expansão das tecnologias de informação e comunicação estar a transformar profundamente a paisagem educacional, o que oferece oportunidades para que possamos repensar e refletir nas práticas pedagógicas. No contexto da transformação digital, que integra a nossa visão governativa, uma educação que seja transformadora, no sentido de não se limitar a transmitir conteúdos, mas ajudar as pessoas a compreenderem criticamente a realidade como condição para que a mesma possa ser transformada. O presidente Chapo abordou ainda os desafios relacionados com a segurança e proteção dos professores, mencionando casos de violência e desinformação, e sublinhou a necessidade de políticas e medidas preventivas para garantir um ambiente seguro e favorável ao ensino. O ano letivo 2026 arrancou com um atraso de cerca de um mês, por decisão do governo, devido ao fato de boa parte das escolas, alunos e professores terem sido afetados pelas cheias. Pelo menos 300 alunos com idades compreendidas entre os 11 anos e 18 anos, provenientes de diversas escolas internacionais em Maputo, participam no World Scholars Cup, também designado Campeonato Internacional Interescolar do Conhecimento. Acolhido pela Escola Internacional de Maputo, o evento vai culminar com a realização em meados de novembro, nos Estados Unidos da América, de um outro no âmbito global, reunindo estudantes de vários países para celebrar a aprendizagem, o pensamento crítico e a cooperação multicultural. Fundado na Coreia do Sul por Daniel Berchevsky, o World Scholars Cup realizou seu primeiro evento piloto em 2007 na Global Miners International School, expandindo-se rapidamente para vários continentes e envolvendo atualmente milhares de estudantes todos os anos. Nesta que é a terceira edição em Moçambique, os organizadores manifestaram entusiasmo com a adesão registada e defendem o reforço da participação de mais escolas internacionais na promoção de competições acadêmicas desta dimensão. Para nós já virou, como disse, rotina. Então é um grande prazer organizar. Eu acho que, se calhar, pela sua natureza, os outros tenham algum receio, mas nós estamos prontos para aceitar o desafio e gostaríamos também que as outras escolas internacionais pudessem seguir o nosso exemplo, acolher. Custa assim no início, mas depois torna-se um exercício de fácil gestão. Segundo os organizadores, este programa distingue-se pelo seu formato inovador, que integra debates, provas escritas, desafios colaborativos e atividades culturais, incentivando não apenas o desempenho acadêmico, mas também competências de liderança, trabalho em equipa e comunicação. Para a presente edição, cerca de 300 alunos participam no campeonato internacional, representando diferentes instituições de ensino. Esta organização, que se chama World Scholars Cup,
junta várias escolas em vários países e neste momento que estamos aqui em Maputo, na Escola Internacional de Maputo, está-se na primeira ronda do ano 2026, que se chama Ronda Regional. Temos 300 alunos. Os 300 alunos são do ensino secundário e temos aqui 8 escolas integradas. Os participantes destacam o evento como sendo uma oportunidade de aprendizagem, intercâmbio cultural e trabalho coletivo, mostrando-se confiantes quanto ao desempenho nas competições. E também este programa, no fundo de tudo, é sobre equipa, é sobre colaboração, é uma coisa muito linda. Eu acho que qualquer pessoa que quer fazer, faz, porque há muitas pessoas que não fizeram e depois vieram para mim a dizer eu não gostei, eu queria fazer e depois eu não consegui, agora eu estou triste. The World Scholars Cup is really important for the students because it helps us gain a new perspective about the world, and it gives us a lot of opportunities to go abroad and compete. For example, right now we're having the regional round here in Maputo International School, and if you qualify, you get to go to the global round around the world, and after the global round you can go to the United States of America to compete in the Tournament of Champions. So for us it's very important because it also gives us the motivation to study, to be better students. Este evento decorre durante 2 dias, estando a cerimônia de encerramento e premiação marcada para este domingo aqui na capital do país. A Administração Nacional das Áreas de Conservação, em parceria com a Biofund, está a levar a cabo o Censo Nacional de Elefantes 2025, com o objetivo de atualizar os dados sobre os números de elefantes e outros grandes mamíferos no país. A iniciativa pretende igualmente contribuir para a mitigação do conflito homem-fauna bravia, reforçar o combate à caça furtiva e identificar focos de exploração ilegal de recursos naturais. 7 anos depois do último censo realizado em 2018, a Administração Nacional de Áreas de Conservação, em parceria com a Biofund, volta a realizar um levantamento nacional da população de elefantes e de outros grandes mamíferos. O principal objetivo é demonstrar a tendência populacional destas espécies e produzir dados atualizados que apoiem a tomada de decisões para uma gestão sustentável da fauna bravia. Segundo o investigador Valério Macanza, da Universidade Eduardo Mondlane, membro da equipa técnica do censo, a iniciativa é pertinente, tendo em conta que nos últimos anos se registrou uma redução da população de elefantes no país. Nesse período, tem-se registrado um declínio considerável, sobretudo da população de elefantes. Portanto, desde 2008, a estimativa era cerca de 22 mil elefantes, mas em 2014 a população tinha reduzido para um pouco mais de 10 mil elefantes. E em 2018 foi ainda registrado um declínio para 9 mil elefantes. Então agora estamos nessa incerteza. Qual é a situação atual nos últimos 7 anos? A população cresceu, declinou, a distribuição mantém-se ou houve uma expansão ou uma redução da distribuição do elefante no país? Por sua vez, o coordenador do Programa de Conservação da Biodiversidade, Samiro Magane, considera que a realização do censo representa um marco importante na gestão da fauna bravia em Moçambique. Conhecendo os efetivos de fauna permite definir aquilo que são as nossas taxas de extração. Portanto, Moçambique é conhecido como um país, um destino turístico para quem é amante de caça de conservação. Portanto, de modo a que se possam tirar o maior proveito deste potencial que Moçambique tem, sendo se calhar dos poucos países que têm um turismo desta categoria, portanto considerado um turismo clássico, de estilo antigo. Já o diretor-geral da ANAC, Pajul Kalenga, afirmou que o levantamento permitirá identificar ameaças à conservação, possibilitando a definição de diretrizes mais eficazes para reduzir a pressão sobre a vida selvagem. Vamos poder identificar os focos de exploração ilegal de recursos naturais, como exploração de madeira, a questão do garimpo ou a mineração ilegal. Vamos também ter acesso à dispersão
dos assentamentos humanos, que nos vai permitir ver a tendência da proximidade ou não das pessoas no espaço que congrega a nossa rede nacional das áreas de conservação. O país já realizou 3 censos nacionais de elefantes, tendo o primeiro ocorrido em 2008, o segundo em 2014 e o terceiro em 2018, sendo que o levantamento em curso referente a 2025 constitui o 4º censo realizado a nível nacional. Damos agora uma pausa neste jornal para seguirmos com os nossos compromissos comerciais. Voltamos daqui a mais algum pouco. Até já. O futuro está mais próximo do seu negócio e cada segundo conta. Com internet dedicada de alta velocidade, as suas operações são contínuas, ágeis e eficientes. Com soluções de segurança e cloud confiáveis, toda a sua informação está protegida. Na TV Cabo Negócios, monitorizamos em tempo real o desempenho da sua rede e garantimos suporte técnico 24 horas por dia. É mais que tecnologia, é o futuro do seu negócio. TV Cabo Negócios, o futuro é agora. TV Cabo, sempre ligados. Vantagens de investir em bolsa: negociação no mercado regulamentado, isenção de imposto de selo na transação de títulos cotados na bolsa. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Democracia não se come. É uma palavra interessante, liberta as forças, mas não se come. Mesmo para a estrutura mental das pessoas, compreender que hoje eu tenho que eleger e decidir entre Frelimo, Renamo e Anamola, não é? A mente dos que cresceram na Primeira República é muito resistente. Nós temos que deixar só de pensar que só podemos lutar para a presidência para transformar a vida. Há lutas que se podem fazer na construção de uma escola, construção de uma ponte, no desvio da água suja. A grande mudança que nós temos que fazer na consciência das pessoas é que cidadania não é só eleições, não é só luta, não é só crítica. De volta estamos para a segunda e última parte deste jornal. Retomamos as notícias
As forças aéreas dos Estados Unidos da América e Israel bombardearam na manhã de hoje diversos alvos no Irão, causando pelo menos 57 mortos. As autoridades iranianas foram o principal alvo do ataque, depois de as negociações sobre o programa nuclear iraniano não terem produzido o resultado desejado pelo presidente Donald Trump. A comunicação social iraniana está a relatar a ocorrência de ataques em todo o Irão e a televisão estatal do país confirmou o que descreveu como um ataque aéreo do regime sionista após uma série de explosões ouvidas em Teherão. De acordo com a agência de notícias Fars, foram registrados 7 impactos de mísseis nos bairros de Keshvadost e Pastior, na capital iraniana, zona onde se situa a residência do líder supremo Ali Khamenei. As ligações à internet e à rede telefônica encontram-se cortados no Irão, segundo a agência EF. O ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel contra o Irão já provocou pelo menos 51 mortos, incluindo estudantes de uma escola primária atingida no sul do país. A ofensiva militar em larga escala, que começou na madrugada deste sábado, desencadeou uma resposta iraniana com mísseis e drones contra 8 países da região, mergulhando o Médio Oriente numa espiral de violência sem precedentes. A operação militar foi batizada como o Rugido do Leão por Israel e Fúria Épica pelos Estados Unidos, envolvendo bombardeamentos aéreos e marítimos contra dezenas de alvos em todo o território iraniano. O filósofo José Castiano afirma que Moçambique viveu transformações profundas e aceleradas nos anos 90, sobretudo nos domínios social, econômico e das liberdades individuais, apanhando de surpresa muitos já habituados a um Estado paternalista. Segundo o académico, perante novos contextos políticos e democráticos, muitos moçambicanos não estiveram devidamente preparados para fazer escolhas esclarecidas, particularmente em períodos eleitorais. Preciso retrabalhar, mas acho que foi uma mudança importante para libertar o potencial de energias individuais que Moçambique tinha para poder desenvolver-se. Agora, democracia não se come. É uma palavra interessante, liberta as forças, mas não se come. Então, eu acho que o nosso dilema é termos feito uma radicalização do social e depois viramos 180 graus radicalmente para liberdades, privatizações, enriquecimento ilícito. Então esta viragem foi muito violenta, né? Foi muito violenta mesmo para a estrutura mental das pessoas. Compreender que hoje eu tenho que eleger e decidir entre Frelimo, Renamo e Andamola, não é? A mente dos que cresceram na Primeira República é muito resistente, quer dizer, você ouvia toda hora dizer que aqueles são reacionários, aqueles não sei o quê, aqueles querem destruir Moçambique, aqueles são bandidos, não é? Então, de repente, você está a escolher um bandido, está a ver? Então, foi muito violento mesmo, mas felizmente eu acho que estamos a recuperar desta grande surpresa. José Castiano é o convidado deste sábado para o programa Moçambique 50 anos, que vai ao ar logo após ao Jornal da Noite, onde vai apresentar uma radiografia do país nas últimas 5 décadas. Seguimos então com a opinião de Elísio Macamo, que para esta edição propõe-se a falar das recentes detenções ocorridas aos antigos gestores das linhas aéreas de Moçambique. Acompanhe. Boa noite, estimados telespectadores. Nos últimos dias, temos assistido a uma sucessão de detenções, primeiro em Xai-Xai, relacionadas ao alegado desvio de donativos, agora no caso da LAM, envolvendo gestores de topo e decisões associadas à compra e alienação de aeronaves. O debate público tem se concentrado no que é mais visível, portanto a corrupção,
a culpa individual e a indignação moral. E essa reação é compreensível, mas eu não sei se estamos a olhar para a questão essencial. Para mim, o problema que estes episódios revelam não é apenas corrupção, é a necessidade de uma reforma do poder. O nosso poder caracteriza-se por uma situação de um partido, de um Estado e de uma economia pública que se entrelaçam densamente. Nessas circunstâncias, o poder tende a tornar-se simultaneamente político, administrativo e econômico. Então, quem decide nomeia e por isso tem influência. Quem influencia, pelo menos teoricamente, protege, e quem protege absorve custos. Então, o resultado é uma concentração difusa de responsabilidade em que as decisões são tomadas em rede, mas as consequências diluem-se no coletivo. Então, nesse tipo de arquitetura política, a lealdade pode pesar mais do que a competência e a utilidade política pode sobrepor-se ao desempenho técnico, para além de que as perdas são frequentemente socializadas enquanto os ganhos permanecem assimétricos. Então, a LAM é um caso interessante. Durante anos, a Companhia Aérea Nacional acumulou prejuízos, enfrentou críticas públicas, sofreu instabilidade administrativa e operacional. A imprensa falou, os passageiros reclamaram, relatórios circularam e por aí fora. No entanto, a correção estrutural só parece ocorrer quando entra em cena o Gabinete Central de Combate à Corrupção. E a pergunta que se impõe é sobre como uma empresa pública pode funcionar mal durante anos sem que os mecanismos normais de gestão empresarial atuem antes do Ministério Público. Então, empresas públicas não deveriam depender do sistema penal para funcionar. Elas deveriam ter conselhos de administração profissionais, conselhos fiscais independentes, auditorias eficazes e tutela governamental clara. Se esses mecanismos existirem apenas no papel, mas não produzirem uma correção preventiva, então temos um problema que não é criminal, mas sim institucional. Há um conceito na economia que ajuda a compreender isso aqui, chama-se risco moral. Ele surge quando alguém toma decisões arriscadas porque sabe que não suportará plenamente as consequências negativas. Numa empresa pública, isso pode acontecer quando prejuízos são sistematicamente cobertos pelo Estado, quando nomeações são politicamente protegidas e quando responsabilidades individuais raramente se traduzem em consequências concretas. Então, não é preciso haver corrupção para que haja destruição de valor público. Basta que o sistema não alinhe incentivos à responsabilidade. Então, durante as inundações em Gaza, a LAM passou a voar para Chongqing, praticando preços chamados sociais. E a intenção pode ter sido legítima e até necessária. Eu, particularmente, beneficiei disso. Mas a pergunta institucional permanece. Esses custos foram formalmente compensados? Houve contrato de serviço público explícito? Ou a empresa absorveu prejuízos em nome de uma missão política? E se empresas públicas são simultaneamente instrumentos políticos e entidades empresariais, então essa dupla natureza precisa de regras claras. A missão social deve ser contextualizada ou contratualizada também e compensada. Caso contrário, vai se instalar a opacidade e com isso, infelizmente, vamos usar o combate à corrupção para gerir empresas públicas. Então, o mesmo padrão pode ser observado em outras situações, quando a correção ocorre apenas por meio de detenção e não por auditoria, por reforma administrativa ou responsabilização interna. Portanto, quando isso é assim, estamos perante um sistema preventivo que falhou. O risco moral institucional não decorre da maldade das pessoas, ele decorre da natureza do poder. Quando o poder político nomeia, protege, orienta e, em última instância, absorve as consequências das decisões, cria-se uma assimetria entre decisão e responsabilidade. O gestor decide, mas o custo é socializado. O político intervém, mas a responsabilidade dilui-se. Então, seria necessário rever essa arquitetura para alterar a lógica de fundo que oscila entre crise e escândalo, entre prejuízo e detenção. Então, combater a corrupção apenas por meio da criminalização é necessário, mas insuficiente. O sistema penal é um instrumento de último recurso. Ele pune desvios, não organiza incentivos. Ele corrige ilegalidades, mas não pode substituir a gestão empresarial.
Então, reforma do poder significa precisamente separar a gestão empresarial da intervenção pública através da profissionalização de conselhos de administração, do reforço de auditorias independentes e da garantia de que as regras estejam acima das pessoas, independentemente da posição que ocupam. Então, se uma empresa pública só entra nos eixos por meio da intervenção do Ministério Público, nós estamos apenas diante de um problema de corrupção. Estamos perante um sinal de falência da gestão empresarial. E isso implica não apenas reformar indivíduos, mas também o próprio desenho do poder político. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana. E chegamos ao fim desta edição do Jornal da Noite, caro telespectador, mas como sempre renovamos aos nossos votos de cá estarmos amanhã para uma vez mais atualizarmos a informação. Boa noite, até amanhã.